Boa noite. É a mesma coisa de sempre, né? Se estiverem me ouvindo, me vendo direitinho, se estiver com algum problema, falam, tá? E eu queria avisar já logo no começo que se der algum problema, se eu sumir, é porque aqui tá um caos. Agora deu até parou um pouquinho de chover, mas tá um caos. Em alguns lugares choveu granizo, muito raio, a internet ficou oscilando o dia inteiro. Até o 3G não estava funcionando muito bem. Então, se por acaso eu sumir, tá? Vocês já sabem por quê, né? Porque a internet caiu ou a luz caiu. Bem-vinda, Sara. Então, assim, eu já vou começar a falar, né? Porque aí depois quem não pegou o comecinho já pega depois um gravado, né? E como o tema é bem polêmico, eu gostaria de começar explicando o que é socialização de fato. Porque, inclusive, com o homeschooling foi uma coisa que eu vi, que eu percebi, que eu não sei, né, a gente no geral, a gente não sabe o real significado das palavras. As palavras perderam um pouco o significado. Porque sempre que eu olho o vocabulário com o Guilherme, alguma coisa assim, eu percebo que nossa, mas é isso que significa? Palavras assim que eu uso no dia a dia. Então, que a gente não sabe de verdade o que significa. E a gente acaba deturpando e falando besteira mesmo. E isso, incluo a mim. Então, o que significa socializar? Socializar, de acordo com o dicionário Caldas ao Leite. Socializar. Adequar-se à vida em grupo, com percepção de direitos, limites, solidariedade, etc. Numa sociedade, agrupar-se ou integrar-se em sociedade. Então, assim, o que significa socializar aqui, né? Então, saber direitos, limites, o que é certo, o que é errado, aprender a lidar com pessoas diferentes. Na verdade, se a gente for ver o que significa socializar, né? O que é uma pessoa que foi educada para socializar, é uma pessoa que tem virtudes, valores, formar um ser humano, né? E olhando o que significa no dicionário, eu gostaria de fazer uma pergunta se isso realmente é função da escola. É função da escola educar o seu filho? Porque isso é educar, né? Você ensinar limites, valores, respeito, isso não é função da escola, é função de pai e mãe. Quando eu falo que é função de pai e mãe, né, não é da escola, não é que criticando ou não, mas é porque não é mesmo. A professora tem vários alunos. Quem tem 2, 3 filhos vai saber que muitas vezes no dia a dia ali você não consegue ter um olhar atento, 100% estar olhando 24 horas, por mais atenciosa, por mais atenta que seja a mãe ou o pai. Às vezes acontece coisas, atritos, e quando você vai olhar para a criança para poder ensinar, para poder punir, ensinar ela o que é certo, o que é errado, você realmente não sabe muito bem o que aconteceu. Aí um filho fala uma coisa, outro filho fala outra, e aí você tem que pensar aí com o que você faz. Isso às vezes com 2, 3 filhos dentro de uma casa. Agora imagina dentro de uma escola, né, que às vezes a professora tem 20, 30, 40, 60 alunos para dar conta. Então, não é uma coisa fácil, né? E ela também não vai ensinar o seu filho a ter limites, a ser educado. Então, a escola até tem algumas políticas, né? Algumas têm políticas de não ter bullying, de respeito, ensinar, por favor, obrigado. Mas a professora não vai ficar ali o tempo todo ensinando o seu filho o que é certo, o que é errado, né? Que não é certo você falar de uma forma meio autoritária ou mandar, não pedir por favor para o zelador, por exemplo, né? E isso é papel de pai e mãe, ensinar a dar bom dia, boa tarde, boa noite, ensinar o por favor, obrigado, ensinar o que é certo e o que é errado. Isso não é função da escola, isso é função de pai e mãe. E o que acontece? Muita gente, né, até comigo, quando a criança é pequenininha, fala...
Ah, seu filho dá algum problema no parquinho, reclama, não quer dividir, principalmente aquela fase de 2 anos, que a criança realmente é muito possessiva. E aí eles perguntam, ah, já foi para a escolinha? Aí você, ah, não, ainda não. Ah, não se preocupa, quando ele for para a escolinha ele vai aprender. Mas volto a perguntar, né? É função da escola ensinar seu filho a dividir brinquedo? Não é função da escola. Então, vendo pelo que significa realmente a palavra socializar, não é função da escola socializar, ensinar o seu filho a socializar. O que acontece dentro da escola? O que acontece dentro do ambiente escolar? Todo mundo aqui acredita que foi para a escola. Né? Eu acho que salvo os raros exemplos de alguns pais que eu sei que tem, que também fizeram educação domiciliar. Mas todo mundo aqui acredita, a maioria conviveu, sabe como funciona uma escola. Na escola, né, agora pegando bem o meu exemplo mesmo, eu estudei só 2 anos da minha vida em escola pública. Mas mesmo assim, uma escola pública do meu bairro aqui, né, da minha comunidade. Então, o que tinha dentro da minha sala de aula? Raras as vezes, a luz está oscilando, daqui a pouco acaba. Então, raras as vezes eu tinha crianças que não eram da minha idade. Então, eram pessoas da mesma idade, da mesma classe social, né? Aquela faixa etária da mesma classe social, porque acaba mesmo em escolas públicas sendo de um bairro, às vezes um bairro mais classe média, classe alta, um bairro mais classe baixa. Então, acaba que fica ali, as crianças tendo a mesma realidade, crianças que têm a mesma realidade e da mesma idade. Eu não lembro, assim, muita interação com crianças de outras salas, né? Que às vezes tem crianças mais velhas, ou então, por exemplo, na época que eu tinha 5ª série, tinha 5ª A, B, C, D, todas as letras do alfabeto. E rara, assim, eu sabia quem eram, mas a gente não entrava, né? A gente não conversava com crianças que eram de outra sala. Eu acabava ficando condicionada ali àquela turminha ali da minha sala. Então, crianças que convivem com crianças da mesma classe social e da mesma idade, vai aprender o que é respeitar o diferente? Tá vendo algo diferente ali? Dificilmente, né? Porque na sala você tem crianças da mesma idade, da mesma classe social. E ela não tá vendo o diferente. Né? A criança não vê não aprende a lidar com adultos, com idoso, com adolescente. Ela vai ser condicionada àquela mesma faixa etária e classe social. Outra coisa também, dentro da sala de aula, você está lá para estudar. Como eu acabei de falar, existem o que é função da escola e o que é função dos pais. E às vezes os pais se confundem aí nesse meio do que é função de cada um. Né? A função da escola é ensinar. A função dos pais é educar. Ensinar, o que eu falo, é matéria mesmo, português, matemática, geografia. Então, você está lá para estudar. Você está lá para ouvir o professor. Você não está lá para conversar com o seu coleguinha. Né? Voltando, você já foi para a escola. Você sabe que quando você virava para fofocar com o seu coleguinha, para conversar com o seu coleguinha, você ouvia um menino, não conversa. Pelo amor de Deus, vocês estão conversando demais. Nossa, mas parem de conversar. Olha a conversa paralela. Aí saíam de sala, às vezes perdia ponto, dependendo de como é a situação da escola, como é que a escola se resolve com isso. Então, não é um ambiente onde eles estimulam. Dentro da sala de aula, não é um ambiente que se estimula a conversa. Né? Talvez em momentos onde vai ter trabalho em grupo ou um debate, mas mesmo assim, né, quando tem um debate ou uma conversa ali, a pessoa que está falando, os outros alunos têm que ficar quieto para ouvir. Então, não é um local onde se estimula a conversa dentro da sala. Então, aonde você vai socializar com seus colegas? Normalmente na entrada, na saída, né, quando às vezes você está indo para a escola ou voltando da escola, e no recreio, no intervalo no recreio, que é meia hora, 40 minutos. Então, se você for ver na prática, a socialização, né, a interação social mesmo, acaba acontecendo no recreio por 30 minutos e
algumas vezes na educação física. Só que eu era o tipo de pessoa que pulava a educação física. Eu ficava lá quietinha, eu sumia da educação física quando eu podia. Então, sempre tinha uns assim que fugiam da educação física. Mas era um momento que talvez você teria mais interação ali durante um esporte, alguma coisa assim. Que talvez também se encaixaria melhor no que é socialização. Que nunca pensei nisso. Sim, e assim, voltando, o que é socialização? Que é você educar o seu filho para respeitar o diferente. Então, assim, meu filho, mesmo quando ia para a escola, ele ia para aula de capoeira, que tinham crianças de várias idades, tinham crianças de classes diferentes nessa aula. Na catequese também, porque aqui no meu bairro tem uma variação, tem um pedaço do bairro onde tem uma classe um pouco mais alta, um pedaço onde tem classe mais baixa, uma realidade bem diferente. Então acabava na catequese que aquelas crianças conviviam com outras crianças. Quando a gente ia, eu levava muito ele, que eu participava, né? Participava no por conta da pandemia, mas continuo participando. Da pastoral do idoso, a gente tinha visitas aos idosos. Eu sempre levava ele. Então, ele aprendia a conviver com o idoso, ele aprendia a respeitar. Quando o idoso pergunta 30 vezes a mesma coisa para ele, ou às vezes, né, eram alguns idosos que não tinham com muita convivência, então, quando você ia, eles acabam assim, vamos dizer assim, te sufocando, porque eles querem a atenção, né? Então, eles querem ali a atenção e ficam, não, fica mais, né? Então, aprender a lidar, gente, olha os trovões, aprendendo a lidar com aquele diferente, eu levo ele pra gente fazer as ações do Dia dos Pobres, que a gente, né, que ele convive, que ele vê pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, isso aí ensina a socializar, né? Ensinar que ele não... Né? Graças a Deus, a gente tem uma situação financeira muito boa, mas tem pessoas que não têm. Então, isso é ensinar, isso é deixar uma pessoa mais preparada para viver em sociedade, entender o que é diferente. Entender que existem pessoas que precisam, existem pessoas que são carentes, que quando você fica mais velho, né, você vai... idoso perde a memória, vai ter que ficar repetindo várias vezes. Então, a socialização é isso, você aprender a lidar com todo mundo, né? Aprender a lidar com crianças e adultos e jovens. E agora eu vou passar para as perguntas que eu coloquei a caixinha hoje, teve algumas perguntas aqui. Ai, peraí, que eu perdi, gente. A caixinha, eu acho que eu botei outra caixinha e foi. Mas eu lembro de algumas perguntas, tá? Assim, uma pergunta que eu recebi foi: como socializar nesse tempo de pandemia, né? Como que a criança socializa nesse tempo de pandemia? E realmente está bem complicado, porque, como eu falei, a gente frequentava a igreja, não está frequentando mais. E assim, o que eu estou fazendo? Existe um pequeno grupo, algumas pessoas que a gente convive, existem pessoas da minha família também, que querendo ou não, a gente acaba tendo que convivendo, né? Então eu tô levando ele para socializar com essas pessoas. Que ainda não é o suficiente, ainda não é o esperado, né? Não é ainda o que ele quer, o que é melhor, mas é o que a gente consegue agora. Então, a gente acaba fazendo isso e eu acredito que é bom, assim, selecionar algumas famílias, alguém que é responsável, que se tiver com sintomas, vão avisar e levar as crianças para brincar. Procurar algum lugar aqui, os parques estão todos fechados, mas tem algumas praias que ficam mais vazias, alguns espaços abertos de preferência, né, que circule bastante ar, para deixar as crianças brincarem, porque elas precisam conviver. Outra pergunta foi como que acontece a socialização dentro da educação domiciliar, né? Quais atividades que eu faço? Aí, como eu acabei de falar, eu levo o Guilherme na pastoral do idoso para fazer as visitas.
tem a catequese, esporte, você pode levar ele, né, se você não tem alguma convivência com a igreja, leva para fazer atividades leva para te fazer atividades de caridade, para a criança aprender que tem pessoas que precisam, né, que tem pessoas que passam fome, que passam dificuldade. Então leva seu filho para ver essa realidade diferente da dele, leva ele para tentar para visitar a avó, mas tira o celular, deixa uma visita de fato para a avó, conversar com a avó, perguntar pelo dia, respeitar, ter aquela interação de verdade com aquele idoso, né? Não leva a criança para a avó e deixa, né? Deixa ela aqui que eu vou interagir. Não, deixa ela interagir, fala, conversa, né? Então, isso é uma dica muito boa da criança realmente interagir, né? Até porque com o celular, hoje em dia as crianças estão perdendo essa socialização. Hoje o Guilherme, às vezes a gente vai em restaurante, alguma coisa assim, por conta das crianças estarem sempre com um tablet ou um celular, ela não quer interagir, não quer brincar, não quer conversar. Outro momento ótimo de você de ter a socialização é numa mesa, né? Antigamente, eu lembro na minha época, a gente ia almoçar fora, a gente via várias famílias e eles estavam ali conversando. As crianças estavam conversando, as crianças se comportando como crianças, fazendo bagunça ali na mesa. E hoje em dia não, as crianças estão, voltam com a tela na cara e não interagem. Então é um ótimo momento de socialização, porque ali você vai ensinar a criança a respeitar, a esperar a vez dela de falar quando tiver o outro, vai dar atenção a ela, vai conversar. Então esse momento da mesa, da refeição, é um ótimo momento de socialização, né? Eu acho que ensina muito ali a criança a respeitar, aí você vai ensinar a não falar de boca cheia. Enfim, é um momento onde você consegue ensinar várias coisas. Outra pergunta era assim, se a criança socializar só com os pais, né? Tipo, dentro da educação domiciliar, querendo ou não, ela faz essas atividades, mas está ali com os pais. Ela não fica muito carente? Ela não fica muito grudada com a mãe? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Só que você pensa o seguinte, quando você vai ensinar uma criança a nadar, como que você faz? Quando você vai no mar, jogando ela. Pera aí. Vou ter aqui no 3G. Que eu acho que a internet estava realmente caindo. Então, não sei aonde que parou, mas assim, levar uma criança de 2 anos e largar ela lá na escola, né? Quando eu falo largar, gente, eu sei que tem pessoas que precisam, não me entendam mal no meu vocabulário, não tô julgando, tem gente que quer e não tem problema algum, tá? O que eu falo é o seguinte, pensa na qual escola, quantidade de pessoas, como que é o tratamento. Então, isso tudo você pode ver, né? O que é melhor, botar numa escola, botar numa creche. Então, tudo isso, E também a questão do que eu tô falando é bom para você pensar, né? Refletir. O que acontece? Você está ensinando a criança, como se você quisesse ensinar a criança a nadar, jogando ela no mar e deixando ela tomar caldo. Você não está indo aos poucos. Então, assim, a criança, ela não sabe o que é o certo, o que é o errado. A criança, ela precisa de ajuda, para saber como vai se localizar no mundo, o que ela vai fazer. Quando acontece um conflito, a criança não sabe como fazer. E ela precisa de uma pessoa adulta que saiba orientar ela naquilo ali. E de preferência, dentro da justiça, da verdade, do que é certo e o que é errado. Então, por exemplo, você já viu, quem tem contato com a criança sabe que toda vez que a criança tem um problema ou alguma coisa, ela sempre volta para um adulto, né? Ela procura um adulto ali de liderança e às vezes assim, a criança só olha assim para a mãe, tipo, o que eu faço, né? Então, o que a criança tem ali? Ela quer que o adulto diga para ela qual é a direção.
E como eu falei, às vezes na escola, com 30, 20 alunos, não é nem porque a professora não está atenta, não é nem porque a professora não quer, porque ela não consegue, né? E principalmente se você tiver essa confusão do que é papel da escola, o que é papel do pai e mãe, se isso estiver confuso para você, não estiver claro, e aí você deixando isso para... deixa isso para a escola vai ensinar ela a socializar. Deixa a escola que vai ensinar o que é certo e o que é errado. A escola vai ensinar ela como que ela vai lidar com conflito. Né? Pensa a criança, acontece um conflito grande com um coleguinha. E ela não sabe reagir, ela não sabe o que é certo. Então, provavelmente, ela pode agir de forma errada. Se não tiver ninguém ali para falar, olha, filho, isso não é certo, faz assim, não é certo por isso, por aquilo. Ela vai continuar seguindo de forma errada. E às vezes eu vejo pais que os filhos têm alguns comportamentos que eles falam, gente, mas como? Por que ele tem esse comportamento? Porque em várias situações onde ele teve um problema, não teve ninguém para direcionar ele, né? Não teve ninguém para ensinar ele a ser sociável, a lidar com aquilo ali, com aquela questão dentro da sociedade. Outra pergunta foi, já estou de saco cheio dessa pergunta, né? Que é aí a socialização, que foi a caixinha que eu coloquei. Uma pessoa falou, estou de saco cheio. E realmente eu compreendo, porque é a primeira coisa que perguntam, né? Porque a criança, muita gente fala, eu sei, realmente, né? Com o pai ali, uma pessoa ensinando a criança, realmente, a educação dela vai ser muito melhor. Né? Ela vai ter uma educação acadêmica muito melhor. Mas e a socialização? Sempre perguntam isso. Então, realmente, para quem está, né, do lado da educação domiciliar, quem está acostumado, enche o saco. E realmente é cansativo. Só que também foi a minha primeira pergunta, né? Quando eu ouvi falar de educação domiciliar, essa foi a minha primeira pergunta. E a socialização, né? Como que acontece? Porque, como eu falei lá no começo da live, né? A gente confunde, sempre foi muito confuso isso do que é socialização e o que é papel da escola e o que é papel dos pais. Isso fica muito nebuloso ali, as pessoas não sabem muito diferenciar aquilo. Então, com essa mentalidade, não saber diferenciar o que é socialização, o papel do pai, o papel da escola, as pessoas têm essa dúvida, é socialização, mas onde é que essa criança vai socializar, né? Era a minha dúvida. Então, assim, tenha paciência e explica. Quando é uma pergunta, né, que às vezes a gente percebe que a pessoa está com intolerância, ela não está aberta a ouvir, ela está te criticando naquela pergunta, aí eu só faço, realmente, tal. Né? Não se preocupe, ele socializa, né, eu não dou muito corda. Mas quando eu vejo que é uma pergunta de verdade, que a pessoa não tem essa dúvida de fato, né, eu tenho toda a paciência, a gente responde várias vezes. Inclusive, isso é estar preparado para a sociedade, né? É entender que existem pessoas que não sabem, e aí você responde com calma. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência também, quando as pessoas perguntam demais sobre isso. Porque foi o que eu falei, eu entendo que é chato. Mas a gente precisa, até porque, quando a gente explica para quem realmente quer, que a maioria, eu digo que é realmente a maioria das pessoas, elas perguntam porque realmente não sabem, não porque querem te criticar, elas mudam, né? Elas mudam de opinião, elas começam a ter uma visão diferente. E isso, inclusive, é melhor para a educação domiciliar, as pessoas começarem a ver com outros olhos. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta que também perguntaram é assim, que perguntaram como que eu vou fazer essa socialização, como que eu vou comprovar que meu filho está socializando. Realmente a questão da comprovação é um pouco complicada, né? Só que o que eu faço aqui? Como é que eu organizo isso? Primeiro que seu filho, né, é a primeira prova, qualquer psicólogo, qualquer pedagogo que conversar com ele vai ver que ele não tem problema de socialização, que ele não tem nenhum defeito, nada ali.
nesse ponto da criação. E eu sempre arquivo aqui, né? Eu coloco aqui algumas atividades no Instagram. Eu filmo bastante, tiro fotos. Então, essa é uma maneira de você arquivar para caso, né, tiver uma visita do Conselho Tutelar, você conseguir comprovar que está fazendo, sim, atividade de socialização. Porque muita gente acha que o homeschooling é dentro de casa, mas o homeschooling é muito mais fora de casa do que dentro de casa, né? Essa pandemia trouxe um problema, né, dessa socialização, dificultou, não só para quem faz homeschooling, para quem faz, para qualquer criança, mas é muito fácil, né, eu tiro foto e guardo, então a gente conta com isso. Mas é difícil, que eu falo muito fácil, mas é difícil você realmente comprovar. Mas o seu filho também é a própria... Na verdade, eu acho que se houver alguma denúncia, alguma coisa para vocês, né, do Conselho Tutelar, vier na sua casa, alguma coisa assim, o seu filho é sua própria prova. Porque ele vai saber, né, por exemplo, no caso do Guilherme, sabe ler, sabe escrever, ele sabe fazer coisa de matemática, ele sabe responder perguntas de geografia, de história, então está comprovado que ele está estudando, que ele não está parado. A mesma coisa, se ele souber conviver em sociedade, se ele estiver bem emocionalmente, né, ele é a sua própria prova. É outra pergunta que fizeram. Deixa eu ver aqui. Foi, né, e a criança que fica em casa, ela não consegue socializar com os pais, né? Tipo, com os pais ali o tempo todo. Foi essa a pergunta. Se consegue, né? Se a criança que fica em casa consegue socializar mesmo com os pais ao lado o tempo todo. Uma coisa que a gente tem que pensar também nessa questão da socialização é o seguinte: a escola, como ela é feita hoje, né, no formato que ela é hoje, porque o conceito de escola foi mudando no tempo, né? Mas o formato que a gente tem hoje foi criado, começou no século XII. E mesmo tendo começado no século XII, até hoje em dia tem crianças que não têm acesso à escola, né? Que não têm acesso à educação. A gente sabe que isso é uma realidade, tanto aqui no Brasil quanto em vários outros países. As crianças acabam não tendo acesso à educação. E aí, como que elas socializam? Elas não socializam? As crianças antes do século XII não socializavam? Então, é porque assim, quando a gente tem esse conceito de escola, e principalmente as crianças ficam 5 horas dentro do ambiente escolar, o que sobra? Pouco tempo. Muitas vezes fazem um inglês, fazem um outro esporte, né? Alguma coisa assim. Então fica pouco tempo. Acaba sendo final de semana ou algumas horinhas à noite ou pela manhã, dependendo de quando a criança estuda. E aí realmente sobra pouco tempo para ter esse convívio, para ter essa socialização, porque ela fica lá, né, fechada na escola. Só que o que a gente esquece é o seguinte, que fora da escola existe o mundo inteiro. Ali na escola só existe aquela sala, como eu falei no começo, a gente acaba convivendo com crianças da mesma idade, da mesma classe social, e o professor, e às vezes algum funcionário da escola. Então aquilo ali fica restrito naquela convivência, naquelas pessoas, naquelas poucas pessoas. E como isso é tão comum pra gente, né, a maioria das pessoas tem... os filhos vão para a escola, foram para a escola, isso está tão dentro da gente que a gente esquece que fora dos muros da escola tem um mundo inteiro, tem um monte de pessoas, tem várias atividades, tem muita coisa para se fazer, né? Então, assim, não é só na escola. A escola acontece a socialização que eu já expliquei. E fora da escola acontece a socialização com o diferente de fato, né? Então, acho que fica isso, né? Como falei, a internet já caiu algumas vezes. Deixa eu ver aqui.
ela tá oscilando, fica travando aqui pra mim, não sei se pra você está travando também. Mas eu gostaria que ficasse essa reflexão, né? Se você tem alguma dúvida sobre educação domiciliar, ou se existe a socialização na educação domiciliar, fica a reflexão que na escola você fica trancado ali naquela sala, restrito àquelas pessoas. E fora da escola existe um mundo inteiro para você socializar. Então, e que socializar, eu vou falar novamente, para quem não estava aqui, né, pra gente encerrar. Ixi, peraí. Eu perdi aqui. O que significa socializar de fato, né? O que significa no dicionário, porque assim, não é papel, né? Quando você vê no dicionário o que é socialização, você vê que não é de fato papel da escola. É papel de pai e mãe, né? É papel de quem tá, dos tutores da criança, não é papel, não cabe à escola isso, né? Então, eu acho que fica essa reflexão para vocês. E sempre que teve uma pergunta também que perguntou assim, o que eu falo, né? Qual a justificativa que eu uso quando vierem me questionar, porque às vezes parentes, né, pessoas próximas me questionam sobre socialização. Então acho que fica isso, né? O que eu falei aqui e o que significa socializar, que é adequar-se à vida em grupo com percepção de direitos, limites, solidariedade dentro de uma sociedade. Então, não é a escola que vai ensinar limite para o seu filho, não é a escola que vai ensinar ele a respeitar os idosos. Então, assim, não é papel da escola. Então, eu acho que esse é um dos maiores argumentos. Que isso, na verdade, socializar é educar. Poderia estar lá como sinônimo, né? Educar. E quem educa é pai e mãe, não é a escola. E, como já falei, fica oscilando. Também eu acho que as perguntas acabaram. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas eu vou encerrando por aqui. A gente pode voltar a falar nesse assunto sem problemas, porque é um assunto que rende bastante. Eu acho que é um assunto bem polêmico. A gente pode ter várias vertentes ali dentro do que é socialização, o que é socializar, né? Como interagir com outras pessoas. Eu acho que assunto não falta. Mas eu estou realmente com medo da internet acabar e eu deixar vocês aqui sem me despedir. Então, boa noite. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu tô ali no direct, no privado, para responder pergunta, tá bom? Tchau, boa noite.